Pai, fala um pouco sobre a conversa que a gente estava tendo sobre a evolução da cultura. Então, é uma reflexão que eu venho fazendo há um bom tempo. O humano, do ponto de vista biológico, ele evolui muito pouco, porque são prazos muito grandes e o sistema de acasalamento humano é mais ou menos o mesmo há muito tempo e não há uma seleção artificial no cruzamento humano. Então, do ponto de vista biológico, a evolução do humano provavelmente estacionou há 100, 150 mil anos atrás. E o humano começou a evoluir. Você lembra um livro que você me deu, Evolução em Quatro Dimensões, Eva Jablonska, não sei o quê? Jablonka. Uhum. Jablonka. São duas biólogas, elas falam que há uma dimensão da evolução, que é uma dimensão que a gente precisa pensar ela como uma dimensão evolutiva mesmo, que é a dimensão cultural. E a evolução cultural, se você observar com atenção, você vai perceber que há marcos nesse momento da evolução cultural. Então imagina, vamos calcular uma tribo, imaginar uma tribo. Eu lembro de uma vez que o Spielberg relançou o Além da Imaginação e a, a entrada do coisa era assim, tinha em foco um índio falando, na verdade era um africano falando, a câmera abria e via que estavam em volta de uma fogueira, ele estava contando uma história para um monte de criança, a câmera se afastava da fogueira e ia abrindo a câmera, e abrindo, 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 no final tudo aquilo aparecia numa tela de televisão. Eu acho que essa apresentação do Spielberg, com o gênio do Spielberg para produzir imagem, mostra mais ou menos o que eu quero dizer. Vamos imaginar que a gente é uma tribo lá nas estepes africanas e tal, e estamos lutando para sobreviver e manter a nossa descendência, criar nossos filhotes lá e tá. Aquele homem primitivo das cavernas, o macaco pelado, como fala o Desmond Morris, né? Os etologistas. E vamos observar esse animal como um animal de fora, né? A gente é um antropólogo que vem de Marte e está olhando para esse animal. Então o que a gente vê? Num primeiro momento, ele forma a tribo, que é uma família estendida, em que há uma divisão de trabalho clara, os machos vão caçar e trazer a proteína principal do humano, que é a proteína de fundo animal, e as fêmeas vão cuidar dos filhotes e cuidar da coesão da tribo, da estrutura social da tribo, e cuidar daquela alimentação complementar, que é a folha, a castanha, Uhum. a grama, né? E aí isso vai evoluindo, vai evoluindo, tudo em torno daquela fogueira na qual eles se reúnem à noite para conversar e os velhos contam as histórias para os jovens para manter a tribo funcionando. É um sistema que ele tem uma forma, vamos chamar de difusão cultural ou aculturação dos filhotes. Os filhotes vão entrando na cultura, né? Uhum. Eles vão entrando progressivamente e tal. E essa tribo ali vai formando uma identidade própria, né? Nós somos descendentes do fulano de tal ou do beltrano de tal e tal. Só que ali você está lá no blá blá blá, né? Aí alguns percebem que eles conseguem fazer, por exemplo, desenhos nas cavernas e usar aqueles desenhos para contar as histórias. Então eles vão melhorando a qualidade, a estabilidade das histórias que eles contam. Porque quando você vai contar uma história sem o desenho, quem conta o conto aumenta o ponto. Quem Uhum. nunca brincou de telefone sem fio, Isso. certo? Uhum. Agora, quando você vai contar uma história com um desenho, o desenho já restringe, já dá uma moldura para a história que você pode contar. Então, vou contar a história, tá? Porque aquela. Vamos pensar nos desenhos das cavernas de Lascaux. Ah, aquele homem lá, com aquela lança lá, matou aquele antílope lá. Eu não posso falar aquele homem matou aquele elefante com Uhum. estilingue porque não está no Não é o que tá lá. desenho. Então o Uhum. desenho já estabiliza. Esse homem
pré-histórico, em algum momento no surgimento da civilização, no surgimento na história da humanidade, começam a emergir sinais que não são... Veja, o sinal pictórico ele é analógico, ele parece com aquilo que ele está tentando representar, né? Tanto que você vê na Caverna de Lascaux, você vê o bicho, você reconhece o bicho, você reconhece o homem, você reconhece a lança, você reconhece o fogo, ok? Mas quando ele começa a fazer, digamos, as tabuletas de argila do Império Assírio, acho que é a última, a Sumérios, fonte né? mais Acho que é os suméria. sumérios mais antigos. Os mais antigos são A sumérios. escrita cuneiforme. Isso. O que você tem ali já é um pouco diferente. Ali você tem um token, você tem um sinal que representa algo, mas ele não parece com algo. O sinal não parece o que ele está representando. Tá. Então, já há ali, primeiro, o primeiro fenômeno que há ali é que há uma codificação. Ou seja, há uma transformação. O segundo fenômeno que há ali é uma estabilização. Estabiliza o código, não é? Veja, uma coisa do Alfred Korzybski. Peraí, estabiliza o código? Porque na hora que você fez aquele sinal, ele ficou preso na argila. Tá. E ele está estabilizado, ele é aquele sinal. Você pode perder a capacidade de interpretar ele, mas o sinal continua sendo o mesmo. Tanto que os caras acham essa tabuleta lá dos Sumérios com 4 mil anos, 5 mil anos, e falam, cadê, né? É isso aqui, né? Ok? Então você estabiliza o código. Você estabiliza o token, né? A ficha, que seria lá o cuneiforme lá. O Alfred Korzybski, Science and Sanity, ele fala: o mapa não é o território, a palavra gato não arranha. Isso é da Aristóteles também, né? Cachorro não. A palavra cachorro não morde. Pode ser. Eu lembro disso do Science and Sanity do Korzybski, que eu li depois do Bateson. Mas acredito que sim. Porque é uma coisa bem óbvia, né? A palavra não faz nada, ela aponta para. A primeira função da palavra é a nomeação. Então você estabiliza o código, mas você cria uma interpretação de distância do objeto. Quando você fala, por exemplo, o copo, a xícara, a palavra copo aponta para o copo, aponta para a xícara. Mas você não pode pôr água dentro da palavra. Certo. Ok? Então você já tem o objeto transformado num objeto mental. Mas transformado num objeto mental que foi estabilizado por um token externo à mente, que é a tabuleta de argila. Então esse é o primeiro momento, tanto que é chamado o momento do surgimento da história. É quando a pré-história vira história. É quando aquelas histórias contadas em torno da fogueira começam a ser estabilizadas historicamente, estabilizadas materialmente. A tabuleta de argila está lá. É uma matéria. Aquela matéria ela pode se estragar, mas ela não perde aquilo. Aquilo é sempre aquilo, ok? E aí eu vejo... Já falei sobre, eu vejo 5 grandes tradições históricas na epistemologia. Vou falar rapidamente. A judaico-cristã, que é a descendente da caldaica, a pitagórica, que não é descendente da caldaica, mas não é a caldaica, a tradição Vedanta, a tradição taoísta, né, que tem o Confúcio também, que é uma subvertente do Tao, e o budismo, que é mais recente, que é um cruzamento entre a Vedanta e o Tao. Eu vejo essas 5 grandes tradições de pensamento epistemológico históricos. E nessas daí, há uma delas especificamente, que é a tradição judaico-cristã, que é uma tradição sobre o que é o homem, é uma antropologia, né? Toda a Bíblia, a meu ver, ela nada mais é do que a tentativa estou falando epistemologicamente, vamos fazer de conta que eu não sou cristão e que eu não acho que a Bíblia é a palavra revelada.
epistemologicamente, ela é uma investigação sobre um salmo, o Salmo 8. Dentre todas as maravilhas que criastes, o que é o homem, este filho de Adão, para que deles cuide com tanto amor? Eu posso não ter falado o versículo Tá. exatamente como E é, esse mas eu salmo preciso... tá na Torá e na Bíblia, ou não? Tá nos dois. Tá. Esse salmo é da tradição judaico-cristã. Esse salmo é o salmista interrogando Deus, não porque que Deus existe, mas por que Deus presta atenção no homem em relação a prestar atenção a todas as outras criaturas? Entendi. Deus não precisa prestar atenção nos leões, eles cuidam de si mesmos. Deus não precisa tentar prestar atenção nas gazelas, elas cuidam de si mesmas, ou nas zebras, ou nos gnus, ou nas hienas, ou nas cobras, ou nas minhocas. Eles Entendi. todos Aí a cuidam de si tradição, a mesmos. partir desse salmo, ela... É, é a não, partir... essa é, eu acho que essa é a interrogação, ela é bem posterior ao Pentateuco. Tá. E aí o que acontece? O primeiro povo do livro é o povo bíblico. Por quê? O povo judeu se estabiliza quando Moisés organiza a criação dos livros do Pentateuco. Não é? Moisés e Arão, e Moisés era um príncipe egípcio de origem judaica, que aprendeu que era judeu depois de velho e foi educado na tradição judaica por Arão, que era o sacerdote judaico que com ele fez par. Não é? Então, o Moisés organizou essa tradução que tem essa história toda do povo judeu, desde a criação até a entrada na Terra Prometida. Eu não sei se eu estou cometendo alguma imprecisão, mas é suficiente isso. Naquele momento, você começa a construir uma identidade humana que ela é uma linhagem estabilizada no nível cultural. Então aquilo começa a evoluir. E evoluir em cima de um código. Do mesmo jeito que, por exemplo, a evolução, você vai criar uma raça de cachorro. O que você faz? Você seleciona o fenótipo. Fala. Eu só ia perguntar, nesse caso, evoluir, você quer dizer o quê? Ela começa a se alterar no tempo? O que você quer dizer? Porque... é a transformação progressiva no tempo com a manutenção da identidade. É porque quando fala evoluir, muitas pessoas já pensam em melhora. Tipo assim, evoluir... Não, pode ser uma piora. Pode ser Não uma piora. necessariamente, né? É uma transformação no tempo com a manutenção da identidade. Certo? Então, vamos imaginar, por exemplo, uma célula cancerígena. Uma célula cancerosa, desculpa. É uma célula normal que perdeu, entre outras coisas, a capacidade de morrer, a apoptose, e ela começa a se reproduzir e aquele núcleo de células começa a evoluir. Claro, é mal, vai matar a pessoa. Mas aquela evolução é nada mais nada menos do que aquela célula se reproduzindo. Entendi. E a evolução, toda evolução, ela exige uma conservação. A conservação do animal é o código genético, a forma do animal. Então, nesse caso, é por isso que você falou que começou a evoluir a partir daí, quer dizer, estabilizou aquilo. Isso, porque aquilo ali estabilizou, a evoluir nesse nível, um pouco, nesse nível mais abstrato do humano, que é o nível em que se reflete sobre, contando com as reflexões dos antepassados que já morreram. Por quê? Eu e você evoluímos como sistema. Você me pergunta, eu respondo, eu pergunto, você responde. Mas na hora que eu morrer, a nossa evolução como sistema acaba. Eu morri, você. Mas, por exemplo, esse vídeo que você está gravando, talvez você use ele para ensinar suas filhas, talvez suas filhas usem ele para contar para os seus netos como é que era o bisavô delas. Eu gostaria de ter um vídeo do meu bisavô, do meu avô para mostrar para você, do seu bisavô para mostrar para você, tá certo? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo uma coisa muito parecida, nós estamos registrando uma história que vai manter uma identidade enquanto a nossa família evolui. E quando você examina isso no tempo, você percebe essa evolução como? O primeiro momento é a invenção da escrita. Na verdade, do ponto de vista humano, o que transforma o humano no ser
em que Deus presta atenção é o surgimento da língua. Tá. O humano é o único que tem língua. E a língua é esse sistema que permite pensar sobre pensar, permite falar sobre falar. Por exemplo, o desenho não permite desenhar sobre desenhar. Ok? Mas a fala permite falar sobre falar. Ok? Então o humano surge, como fala o Maturana, na linhagem biológica do humano, o humano surge quando a língua emerge. Há alguns que acham que não há uma descontinuidade entre os macacos antropóides e os humanos, como por exemplo Noam Chomsky, que acha que a língua emerge por um evento biológico. Há alguns, como Maturana, que reconhece que a língua emerge, mas é agnóstico, não afirma como é que ela emerge. E há alguns, como por exemplo São Tomás de Aquino, ou Santo Agostinho, ou eu, ou pensadores, não estou me colocando no nível do Maturana e do Chomsky, não é isso, mas que acham que a língua emerge quando Deus fecunda o homem com a palavra, que é a versão cristã da evolução. O homem, o Evangelho de São João começa, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra no homem ela é dada por Deus. No Gênesis está claro. Deus chama Adão e fala assim, você vai nomear todas as coisas. O que é nomear? Dar o nome e transformar aquilo num objeto mental sobre o qual eu posso operar. E, operando no objeto mental, transformar o objeto material que está na minha frente. Eu posso perceber, por exemplo, que uma tabuinha de argila guarda as marcas depois que ela é seca, e aí eu posso fazer um marcador em forma de cunha e escrever na tabuinha de argila. Percebeu? Aquilo apareceu primeiro na mente do homem. O próprio Marx fala isso. A diferença entre a casa do homem e da abelha não é de qualidade. A casa da abelha é muito mais bem feita do que a casa do homem. Mas a casa do homem foi construída no espírito do homem antes de surgir. A casa da abelha não. A abelha não planejou. O formato hexagonal, por exemplo, é resultado do que a gente chama de configuração de menor energia. Tá legal? É fisicamente fisicamente explicável o formato hexagonal. Tá legal? A abelha, na verdade, faz rodinha. Só que o calor faz a cera se estabilizar daquele jeito. Da colmeia, né? Bom, continuando. E aí, o que eu vejo aí? Que é a reflexão que eu estava falando para você. Então, surge primeiro a estabilização da língua através da língua escrita. A estabilização da língua escrita começa a surgir, e aí eu vejo isso claramente na linhagem judaico-cristã. Estou chamando de linhagem aqui no sentido cultural, mas antropológico, mas também biológico, porque, voltando, o humano evolui também nessa dimensão. Ele não evolui mais fisicamente numa biologia? Não. A gente ainda tem, por exemplo, o dente do siso. Tá ok? Mas, do ponto de vista da conquista do planeta, nós evoluímos mentalmente. Hoje a gente é o principal predador do planeta, sendo um animal, do ponto de vista puramente da caça mesmo, um animal fraco. Um pitbull de 30 quilos vai dar um trabalho enorme para mim. Ou para você. Tá legal? Eu peso quase 90, 85. Certo? No entanto, eu controlo qualquer pitbull. Inclusive cachorro, você sabe disso, que você foi criada com cachorro, você sabe que eu sou bom, seu mestrado é sobre canídeo. Então você manja isso, né? E a gente manda no pitbull por quê? Porque a gente tem essa dimensão extra, essa dimensão mental, essa dimensão que eu chamo de espiritual, que ela existe, e nela a gente consegue pensar sobre o mundo coisas que a gente vai realizar no mundo, usando essa capacidade mental de produzir alterações no mundo, ok? Agora vamos acompanhar a evolução da palavra escrita. Deixa eu só entender uma coisa. Fala. Então, depois da estabilização da cultura ali com a escrita,
certo? Surgiu o povo do livro. Na verdade, surgiram vários povos dos livros e eles começaram a competir entre si. Os assírios, os caldeus, os não sei o quê. Alguns se sucederam, os egípcios. Caldeus ganharam ali, ou pelo menos... Na verdade, do ponto de vista puramente evolutivo, que é a manutenção da identidade com a transformação e sobrevivência, a principal sobrevivência cultural é a judaico-cristã, né? Então, Os judeus existem até hoje com o mesmo livro de, segundo algumas estimativas, 8.000 anos de escritura. Pelo menos assim, 4.500 materialmente confirmado tranquilamente, ok? Mas mais que isso. e depois disso? Tá. Aí, aquele Harari fala um pouco sobre esse ponto evolutivo. Harari é quem? É do Yoval, como é que é? Homo sapiens? Noah, ele escreveu Esse, né? Sapiens. Ah, Sapiens, Sapiens, uma né? história Sei. da humanidade. Escreveu Germes, Raça e Civilização. Tá. São estudos antropológicos do ponto de vista biológico sobre a humanidade. Muito interessante, o cara tem insights fantásticos e ajunta os fatos de um jeito muito legal. A estabilização cultural dada pela escrita, ela cria em torno de si, vamos chamar de mito, tá legal? Não vamos chamar de religião. Ela cria em torno do mito estabilizado um certo modo de comportamento humano. E esse modo de comportamento humano, ele vai competir com outros modos de comportamento humano. Vamos imaginar, por exemplo, dois momentos da história judaica. Josué foi vendido pelos irmãos, era uma das tribos, ele era um dos filhos do Isaac, do Israel, para os egípcios. E ele era um cara tão inteligente que ele entendeu como funcionava o Egito, tanto que, se você olhar no Google, você vai achar, ele percebeu com a tecnologia que ele dominava, porque ele era de uma cultura letrada, porque os judeus eram uma cultura letrada, os hebreus, ele percebeu, aprendeu, ele sabia fazer agrimensura, medida de terra, dominava a tecnologia caldaica, que era uma tecnologia extremamente sofisticada de mensuração, e ele percebeu que havia uma depressão distante do Nilo, uma certa distância, que se ele criasse um canal do Nilo até lá, ele aumentaria o terreno, o tamanho da terra fértil egípcia, criou esse canal e praticamente dobrou a área agricultável egípcia. Esse canal é chamado, a terra que ele criou, se olhar no Google Earth, você vê isso, você vai chegando no Cairo, não em Alexandria, lá no delta do Nilo, você chegando ali na altura das pirâmides. Vamos pegar aqui para mostrar? Ah, tá, vamos. Olha aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó, ele era conhecido antigamente como a terra de Josué, de José, porque ele rompeu aqui, ó, tá vendo? Ele abriu aqui um canal, criou um canal e irrigou essa área, praticamente dobrou a área agricultável. Imagina o seguinte, o que você tem aí? Você tem aí o impacto de uma cultura mais sofisticada numa cultura menos sofisticada. As pessoas pensam na cultura como sendo equivalente. Isso é estúpido. Tanto que as culturas, quando elas se encontram, uma copia da outra aquilo que é melhor. Tá legal? Esse negócio de relatividade cultural, isso é uma coisa de retardado, que não conhece a história, não observa. Você começa a conversar com uma pessoa que sabe mais que você vai fazer o quê? Você vai aprender com ela, pô. Você não quer ser relativo. Os índios, eles gostam de usar tecnologia. Claro, eles querem ter iPhone, velho, lógico. Bom, mas continuando. Então, nesse momento, você vê o quê? Você vê que uma cultura estabilizada em torno de certos parâmetros, ela impõe-se a uma outra cultura, apesar do José ter sido vendido como escravo e deles serem lá. Depois, no final, os hebreus vão para lá, porque como ele é o vizir do faraó, ele tem espaço para eles, mas eles vão como escravos, certo?
Eles vão como servos dos egípcios. No entanto, apesar de irem como servos dos egípcios, eles afetam a cultura egípcia profundamente. Ok? Bom, um segundo momento que eu acho que vale a pena observar é quando os judeus se transformam nos cristãos, né? Quando surge Jesus, Jesus faz uma transformação no mito, na estrutura do pensamento judaico e fala assim, não, todo mundo é judeu, inclusive quem não é judeu, né? Todo mundo. O evangelho de hoje, por exemplo, ele fala assim, virão homens do norte e do sul e ocuparão os seus lugares, falando para aqueles que não estão tentando atingir o céu ali na presença dele, né? Que não estão reconhecendo a presença dele. Na hora que ele transforma todo mundo é judeu, todo mundo é filho de Deus. Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, Deus está em cima e todos os homens são iguais. Quando ele traz isso, o que ele traz é uma ideia. E assim, esquece a questão religiosa, pensa nisso do ponto de vista epistemológico. Ele traz uma ideia que é muito mais produtiva do que as ideias anteriores. Tanto que 4 séculos depois, um dos impérios mais estáveis, extremamente sanguinário do planeta, que era o Império Romano, onde os caras, se discordava, era crucificado, pendurado para morrer. Tanto que Jesus morreu assim. Né? Os humanos eram sanguinários. Os humanos, o César, por que se chama cesariana? Porque a mãe do César estava com problema de parto, o pai dela falou, não, me interessa o filhote, cortou a barriga da mulher e tirou o filho. Por isso que chama cesariana. A operação que deu origem a César foi uma operação que matou a mãe dele. Você percebe? Assim, essa cultura foi cristianizada sem porrada. Ela foi dominada pela sofisticação intelectual das pessoas que se tratavam como iguais, os cristãos, que aceitavam morrer, iam lá, era comido pelos leões, pendurado nas cruzes e bababá. 4 séculos depois, o Império Romano estava na mão dos cristãos. Né? E o que deu o Império Romano na mão dos cristãos não foi que os cristãos queriam o Império, foi que eles eram o povo mais confiável para organizar a estrutura burocrática do Império. Eles eram letrados, eles eram estudiosos, porque eles eram judeus, eles eram descendentes dos judeus. Eles se chamavam cristãos, mas eles seguiam o mesmo código do judaico. Estuda, respeite seu pai e sua mãe, papapá, Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, assim por diante. Seja honesto, não pode roubar no peso, todas aquelas coisas dos 10 mandamentos e de toda a legislação judaica, né? Jesus fala claramente isso, e os judeus, os cristãos, que são cristãos de fato, seguem isso. Eu não vim para abolir uma letra sequer da lei. Eu vim para realizar a lei. Não é? Que é a lei, do ponto de vista do mito, é a lei dada por Deus. Não é? E aí essa civilização cristã começa a se desenvolver tecnologicamente e num determinado momento, veja, durante todo o período que nós chamamos de Idade Média, o que os cristãos fizeram? Eles difundiram a cultura deles através de cópias manuscritas. Nos mosteiros trocavam livros. Então eu estava no mosteiro X, achava lá uma cópia do Aristóteles. Eu copiava aquele livro e dava para um outro mosteiro que tinha achado uma cópia do Platão e me mandava a cópia do Platão, e os cristãos criaram uma rede de literatos, uma rede literária que cobriu progressivamente toda a Europa, começou no Império Romano e foi se expandindo, até que no século XI, mais ou menos, a chamada Renascença Carolíngia, a Europa estava tão sofisticada que ela fazia catedrais góticas, prédios bizarramente sofisticados do ponto de vista da engenharia, não é? Com uma tecnologia que usava somente forças e alavancas. Eles tinham no máximo, eles usavam a força dos rios, a né? E a força dos ventos e a força animal. Tudo o resto eles faziam com alavancas, não é? Usando alavancas para multiplicar a força. Era uma engenharia de altíssima qualidade. Eu lembro quando meu pai me explicou como é que eles criaram o arco botante que segura as catedrais góticas no lugar, eu falei, pai do céu. Ele falou, filho, os caras inventaram isso aí, acho que é século XI ou XII. Meu,
Os caras sabiam fazer cálculos extremamente sofisticados. Pega Leonardo da Vinci, por exemplo, as máquinas que ele inventou, não é? Muito bem. Aí surge a imprensa de tipos móveis e começa a facilitar a publicação de livros. Primeiro, claro, da Bíblia, né? Mas a publicação de livros começa a gerar um impacto extra grupo cristão, pela literalidade, para aprender a ler. E isso começa a se difundir se você pega o progresso. Para aprender a ler? Sim, porque você começa a ter livro, jornal, panfleto, você começa a ter uma comunicação, né? Não vira... Aprender a ler não é mais em torno da palavra. Não só não é mais em torno exclusivamente da palavra de Deus, da Bíblia, mas também não é mais em torno exclusivamente das estruturas cristãs, os mosteiros. Por quê? Porque você pode aprender a ler sem estar no mosteiro. Se você tem uma Bíblia numa cidadezinha do interior da Baviera, você pode pagar um professor ou uma professora, as mulheres eram sempre professoras nesse contexto, para ensinar todos os filhos a ler. Você não precisa nem ter um padre lá, ou um pastor. Percebe? Por exemplo, a literatice americana criada no período desde a chegada dos colonos do Mayflower até mais ou menos o começo do século XX, era em torno de escolas pequenas, nas quais mulheres eram pagas para ensinar os filhos dos vizinhos, em pequenas comunidades. Então, o que você tem ali? Você tem ali um instrumento importante de estabilização cultural. E essa estabilização cultural, que a prensa de Gutenberg, o que ela fez? Ela criou uma rede de distribuição, de difusão cultural descentralizada. Ela descentralizou a difusão cultural. Ela era descentralizada, mas não totalmente, né? Porque por exemplo, um indivíduo qualquer não poderia publicar alguma coisa. Sim, ela era descentralizada em grupos tribais. Ela era descentralizada em estruturas, vamos chamar de tribal no sentido de que pequenas comunidades, né? Em torno daquele castelo, em torno daquela cidade, a descentralização burguesa, digamos assim, dos burgos. Os burgos eram as pequenas cidades, né? Vai imaginando isso, a distribuição, os mosteiros foram gerando as universidades foram se defendendo e se separando das igrejas, não é? Aí surgiu a possibilidade de você criar a comunicação centralizada. Deixa eu entender uma coisa primeiro. Ela era centralizada, você falou em pequenos grupos, onde tinha uma imprensa. Como é que era? Não, você comprava a Bíblia. A Bíblia era muito barata. Então você comprava. Mas quem que distribuía Bíblias ou quem que produzia Bíblias? Porque você está falando a partir da criação Então, houve um momento em que a imprensa que distribuía era a imprensa... A máquina de produção era católica. Não era aquela imprensa de Gutenberg ainda? Sim, mas sim, já era. Por exemplo, Galileu. Galileu não foi condenado por falar que a Terra girava em torno do Sol e não ao contrário. Isso é estúpido. Você lê o processo dele, ele foi condenado porque ele queria imprimir na imprensa, ou seja, na gráfica. A gráfica, isso, essa é a palavra. Do cardeal, do arcebispo lá, e ele mandou um texto para o arcebispo aprovar, porque ele falava, vou imprimir só o que é católico, né? Ele mandou, o cara aprovou aquele, e ele mandou um texto diferente para a imprensa. Ele foi condenado por falsificar o imprimatur do bispo. Tá, o que eu estou querendo saber é, existiam gráficas. Em vários lugares, e essas gráficas foram se espalhando. Em vários lugares, mas sempre lugares, não era nunca uma coisa individual, né? Assim, era uma não era pequena tão indústria. descentralizado assim. Era uma indústria. Como é hoje. Era uma indústria. Você tinha que montar um equipamento. Ainda era bem aquilo caro, tinha custo.
Sim, claro, aquilo era caro, era uma indústria. É exatamente esse o ponto que você falou, que é o ponto mais importante notar. Era muito caro fazer aquilo. Então você precisava ter dinheiro para fazer aquilo. Por exemplo, o bispado tinha, a diocese tinha dinheiro, mas a paróquia não tinha, para falar em termos católicos. O, o, o barão tinha dinheiro, o burguês não tinha, o artesão não tinha, percebeu? Então, obviamente, esse processo era muito mais descentralizado. Você está vendo? Está havendo uma ampliação da difusão, uma ampliação do número de centros. Agora eu estou entendendo. Se você segue essa ampliação do número de centros e você imagina o surgimento do audiovisual, que começa a surgir na invenção do telégrafo, do rádio, do cinema, da televisão, você vê o mesmo processo de progressiva descentralização. Descentralização da distribuição ou do acesso? Porque, calma, entre, sei lá, a televisão, o cinema ali, o que você falou antes do cinema mesmo? O rádio. O rádio e a TV, isso. A produção, a distribuição ainda era bastante centralizada, assim, entre o rádio e a TV não mudou tanto. Não. Eu não podia ter uma emissora de TV. A produção era muito centralizada porque a produção era muito cara. A produção da TV era muito cara, a produção do audiovisual era muito cara. Quanto que a gente está gastando para produzir esse audiovisual? 40 minutos do meu tempo, 40 minutos do seu tempo e R$ 4.000 de um telefone. E a gente vai publicar isso de graça. Quer dizer, nós somos, guardadas as devidas proporções, é óbvio, nós somos, eu e você, nesse momento, a TV Globo. Sem estúdio. Não quero ser ator. Não, tô dando um exemplo. Ou somos Hollywood. Tá, entendi. Nós estamos fazendo a mesma coisa que, sei lá, o Donnie DeVito faz quando ele faz um filme, ou o Mel Gibson, ou o Spielberg. É isso que eu estava tentando pontuar, assim, quer dizer, a distribuição foi se descentralizando, né? E o que foi se descentralizando, principalmente, que nós estamos vivendo agora, é a descentralização da produção. A descentralização da produção transformou qualquer cidadão com acesso a um celular em consumidor e produtor. Na época que eu era garoto, por exemplo, que a televisão estava se difundindo, eu só podia ser consumidor, eu não podia ser produtor. Ok? Agora que eu sou velho, eu posso ser produtor. Mas você já chegou num ponto em que, quando você já tinha idade para ter ideias próprias, você já conseguia produzir. Você já tinha o quê? O Orkut, né? Você já era uma produtora. Percebe? A forma de distribuição, que foi um progresso material, alterou completamente a difusão cultural. Hoje, um garoto com vamos pensar naquele Nilipe Feto lá, tá legal? É um retardado que tem um telefone e se transformou num grande, abre aspas, influencer digital. O que é um influencer digital? É qualquer pessoa que fala coisas que as outras pessoas assistem e caça clique. Um caçador de cliques nada mais é do que um influencer digital. O que nós estamos vendo agora é uma disputa de posição no mundo digital, que aconteceu, por exemplo, no mundo televisivo, restringido pelas bandas de transmissão de rádio. Hoje já não é mais assim. Por exemplo, o que o Elon Musk acabou de comprar, acho que 3 ou 4 meses atrás? Comprou largura de banda. Para quê? Para poder usar Starlink e vender satélite digital para todo mundo. Ele comprou uma parte do espaço compreendido entre a onda de tantos sei que hertz e tantos hertz. Do mesmo jeito que ele compraria um terreno para plantar alface, cana-de-açúcar, milho, ou ele comprou um terreno para fazer a base e lançar os foguetes dele. Ok? O que está acontecendo? O sistema de difusão cultural foi se descentralizando de uma maneira bizarramente
ampla. E nós estamos hoje num sistema de difusão cultural em que qualquer pessoa capaz de olhar para uma câmera, conversar com ela e com dinheiro suficiente para comprar um celular, não precisa ser um de 4 mil. Hoje você pode comprar um celular para fazer isso que nós estamos fazendo por 1.000 ou 500 talvez. E alguma coisa para pagar a assinatura da internet se torna um produtor. Ou seja, a produção material ficou tão barata que começa a haver uma competição, e agora está começando a haver uma competição das ideias. As ideias estão começando a competir de forma muito mais livre. Então vai haver uma alteração cultural do tipo evolutivo. A minha aposta pessoal é que o ponto de vista cristão vai ganhar. O que eu ia perguntar é o seguinte, você estava falando, né, que o cristianismo, a sua previsão é que o cristianismo vai se tornar predominante, hegemônico. Isso já aconteceu no momento anterior, e aí eu tô querendo saber se isso coincide com esse domínio, essa descentralização da informação. São 3 coisas que tem que pensar aqui. Primeiro, ele se tornou hegemônico no nível espiritual porque ele recusou o poder político e o poder econômico. Então, o cristianismo só vai se tornar hegemônico se ele mantiver essa posição de o cristão como servo. O que eu tô... Peraí. Calma. Segunda questão. A descentralização facilita o debate e facilita o desbaste das ideias idiotas. Ela não garante que você chegue na verdade, mas ela expõe a mentira com muita facilidade. Então, se o cristianismo é verdadeiro, como para mim parece que ele vai claramente ganhar o debate cultural. Ele vai ganhar o debate cultural no sentido de que ele vai sobreviver ao debate cultural com muito mais estabilidade do que outros. O que está acontecendo agora? Com a descentralização, todas as pessoas podendo oferecer as suas formas de pensar, e essas formas de pensar sendo testadas pelo debate contínuo, pela rejeição e pelo apagamento de tudo que é falso, a verdade começa a ser uma miragem mais fácil, porque a mentira começa, o Nelipe Feto, por exemplo, claramente está perdendo o seu posto de influência porque ele é um mentiroso, ok? Então o que está acontecendo na sua geração? Que a sua geração está pegando essa transição, você tem hoje 40 anos. Ela está vendo um ressurgimento do cristianismo como cultura. Vamos pegar, por exemplo, o assassinato do Charlie Kirk. Todo mundo, esses retardados da chamada esquerda, falam assim, ele pregava o ódio. Muito bem, perfeito, é muito fácil, todos os vídeos dele estão na rede. Encontre um vídeo em que ele insultou alguém, Mostre um vídeo dele insultando alguém. Não um vídeo de alguém se sentindo ofendido porque ele discordou, mas dele fazendo um insulto. Isso é muito fácil de mostrar, só que eles não conseguem mostrar porque não existe. Não existe nenhum vídeo do Charlie Kirk insultando alguém. É um mártir? É um mártir cristão? Claro, ele era cristão. O que aparece ali? Os cristãos estão sendo massacrados em vários lugares. Há lugares da África em que eles estão sendo mortos a uma taxa de 2.000 por dia, por serem cristãos, ok? Nas redes, você mata o Charlie Kirk, mas os vídeos dele estão circulando ainda. Então, estabiliza a mensagem dele. E aí o que vai acontecer? Vai haver um ressurgimento do cristianismo como um ponto de vista cultural válido. Não acho que vai resolver o problema. Continuamos sendo homens. O poder político e o poder econômico vão encontrar um jeito de matar cristão, de matar pessoa de bem. Vão.
E Tá também, certo? A não ser, sei lá, volta a Jesus, mas isso aí não tá fora do meu alcance, pra falar. eu lembro uma vez que eu te perguntei, faz muitos anos. Não, não faz tantos anos. Na época o Barack Obama era presidente. Eles estavam começando a usar IA pra, tipo, dublar. Então você pegava um vídeo do cara e a boquinha mudava a forma de mexer. Aham. Você conseguia colocar a voz com o timbre da voz da pessoa. E aí eu falei, pai, logo isso aqui vai ficar indistinguível da realidade, né? De um vídeo real, de um vídeo mentira montado. E você me deu um argumento de que não, de que aquilo não ia acontecer, que não tinha essa chance, né? Mas eu vejo isso ainda como uma possibilidade de acabar com isso. Como é que a gente vai fazer? Porque a IA consegue agora criar vídeos perfeitos, daqui a pouco vai ser mais perfeito ainda e realmente indistinguível, que ainda dá pra perceber, né? De um vídeo verdadeiro, né? Então, no mundo virtual, existe uma diferença no mundo virtual que não existe no mundo real, que é o testemunho da pessoa, testemunho pessoal. Tudo bem, a gente está sendo filmado por esse telefone, você vai botar esse vídeo no YouTube, mas eu estou conversando com você tete a tete. Você pode olhar no meu olho e ver se eu estou mentindo ou não. Então você não acha que, no caso, o cristianismo vai ressurgir, ou Vai se está tornar ressurgindo? hegemônico de novo? Está se tornando hegemônico ou Não. ressurgindo, porque eu sinto isso, eu percebo na minha geração isso. Ele vai recuperar um papel de hegemonia porque Não ele por está... causa da Não, descentralização. não por causa da Ah, descentralização. bom. Porque, Eu tinha entendido por isso. exemplo, hoje, se você tem um título de especialista e ocupa uma cátedra, você fala como se fosse o Papa da Balachita. Mas eu já passei por essa situação especificamente de debater com um cara que tem mais título do que eu e ganhar o debate. O Olavo de Carvalho é o cara que O mais Olavo de atacou. Carvalho é um exemplo bem claro. Um exemplo bem claro. Qualquer desses retardados que ataca o Olavo de Carvalho não tem a menor ideia do que o Olavo de Carvalho falou. Eu nem concordo tudo com tudo dele, você sabe que eu não sou, abre aspas, olavista, mas a ideia de que você vai comparar o Olavo de Carvalho, sei lá, com o Dunker ou com o Clóvis de Barros, é ridícula. São duas pessoas, duas categorias, tá? Que é o Ronaldinho Gaúcho e o jogador aqui da terceira divisão da Francana. Tá legal? Não tem por quê? Porque o pensamento do cara é extremamente sólido. E o pensamento cristão é profundamente sólido. Se você estuda o pensamento cristão como pensamento, agora eu estou falando como uma pessoa que estuda o pensamento, estuda a mente, a cultura. O pensamento cristão é bizarramente sólido. Você já me ouviu falar isso várias vezes. Por que você acredita em Deus? Eu falei, Deus, não acreditar em Deus, eu estou convencido da existência de Deus através do meu raciocínio, não é porque Deus fala comigo. Na verdade, pode ser que ele tenha falado, mas eu pelo menos não achei que era ele que estava falando. Ou não entendi, tá legal? Mas a hipótese de Deus, como tem aparecido, por exemplo, nas versões do Stephen Meyer, daquele pessoal, ela é uma hipótese, nesse momento, a melhor hipótese para explicar a existência do homem. E a existência do mundo espiritual, que é o mundo das ideias, o mundo platônico, é irrefutável. Me explica exatamente onde existe um triângulo retângulo perfeito. Só existe no mundo das ideias, e ponto. Isso não dá para debater. Isso é um argumento factual, e ele só não é um argumento material, mas é um argumento substancial, porque a substância não é só matéria. Entendeu? Então, o que eu acho é que o pensamento cristão, no reino do pensamento, ele vai controlar, porque ele vai se tornar hegemônico, porque ele é mais poderoso. Mas, no mundo real, ele vai continuar submetido ao poder político, ao poder econômico, não tem jeito. Até porque, se você quiser obter o poder político e o poder econômico, você vai ter que se descristianizar, porque você vai ter que aprender a matar o outro, ou a escravizá-lo. E Jesus proíbe matar e escravizar. Percebe?